Como a multicanalidade e a logística sustentável estão transformando a experiência do cliente? Descubra aqui na Prosa com Betalha estratégias que integram canais físicos e digitais, garantindo impacto positivo, sustentável e uma experiência completa ao consumidor. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Multicanalidade através de uma logística sustentável. A multicanalidade aliada à logística sustentável permite que empresas ofereçam uma experiência de compra integrada e ecológica, operando por canais físicos e digitais. As empresas atendem às necessidades de clientes, onde quer que estejam. Além disso, ao otimizar rotas, reduzir emissões e adotar embalagens ecológicas, a logística sustentável minimiza o impacto ambiental. E esses elementos são essenciais para fortalecer a relação com clientes, promovendo um serviço eficaz e alinhado às práticas de responsabilidade socioambiental crucial no mercado atual. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho a honra e o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha o Cairo Porfírio, ele que é diretor de Supply Chain para a América do Sul na Sonepar, com expertise em planejamento logístico, transporte e fulfillment, com passagens pela Sonepar em Magalu, possui ampla experiência em omnichannel, gestão de operações logísticas, demanda sazonal e melhorias contínuas, especialista em Scrum, Agile e Lean Manufacturing, com forte visão estratégica. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com o Cairo. Cairo, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Ô, Bertalha, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite e que seja muito proveitosa para a gente. Bacana demais. Na realidade, você que conheceu o Elcio Grácia, né, no evento lá da Ciclo, da nossa querida Isabel Cadial. Aliás, a Isabel já fez prosa aqui conosco, viu, Cairo, para falar desse mundo de eventos e tudo mais. Caro, vamos convidar o pessoal, né? Lembrar o pessoal aí de que precisam se inscrever aqui na Prosa com Bertalha, acionar o sininho de notificação, divulgar, botar um joinha para a maquininha disseminar aí o nosso webinar, né? A nossa Prosa com Bertalha, que é muito importante. E tem gente, viu, Cairo, que tira aí um print de tela e bota nas redes sociais, no LinkedIn e tal. E pode fazer isso, eu fico feliz da vida quando fazem isso. Cairo, Combinado. vamos explorar esse assunto aí. Por que que você acha que esse assunto é tão interessante para a gente trazer aqui para a Prosa com Bertalha? Vamos lá. Bom, acho que, primeiramente, estamos em transformação. Aí começa por aí, né? O nosso mundo, ele vem mudando a cadeia energética há algum tempo, e principalmente nos últimos anos, essa transição energética, ele começou a gerar muito impacto na sociedade, né? E nós, como logística, praticamente somos o agente transformador dele. Então, o desafio nosso como, vamos falar assim, empreendedores logísticos é como conduzir a nossa malha para ela ser mais sustentável e a gente sair do modelo, vamos falar assim, baseado na indústria do petróleo, né, das emissões, e como que a gente se torna mais verde, né? Então, a importância do tema, para mim, além dele ser um tema que eu falo de impacto no nosso negócio logística, mas ele também tem um impacto socioambiental muito grande, né? Então, a importância dele para o nosso futuro de curto prazo ele é muito grande. Bacana, ô Cairo, falar de multicanalidade dentro de uma logística sustentável tem sido temas que são explorados aí por muitas pessoas e é importante trazer isso à tona, né, o Cairo, porque sustentabilidade é algo extremamente necessário. Eu fiquei um pouco preocupado tempos atrás, onde se falava que ESG era a palavra da moda, que ia terminar e não sei o quê. Tudo bem, a palavra, o acrônimo ESG pode até terminar, mas o conceito que está por detrás disso deve seguir em frente. E aí a pergunta que eu tenho para você, ô Cairo, o que significa
adotar? Aliás, essa é uma pergunta do Elcio, tá? O Elcio que fez a pergunta. Uhum. Faz a pergunta lá para o Cairo. O que significa adotar uma abordagem multicanal para atendimento ao cliente, o Cairo? Olha, especificamente a multicanalidade ela vem ganhando muita força, vou falar, na última década, principalmente com o e-commerce, com os modelos de vendas diversificados, né? E quando você começa no fazer essa junção dos canais para uma experiência do cliente mais agrupada, vamos falar assim, né? Se você junta os canais de venda, e-commerce, lojas físicas, aplicativos, então todos os canais de vendas eles precisam se convergir num funil chamado logística e operações. Então, acho que a primeira visão que a gente precisa entender da omnicanalidade é que a omnicanalidade é experiência do cliente. Então, e o funil nosso operacional é o CD, ele é o caminhão, ele é a distribuição. Então, é basicamente se a nossa logística, a nossa supply chain fosse um grande funil com diferentes canais de vendas, né? Então, vamos falar assim, essa palavra que está na moda, vamos falar assim, ela acabou ganhando diferentes conceitos, né? Você pode ter multicanalidades através de diferentes canais de vendas, ou talvez e também multicanalidade de diferentes formas de atender o seu cliente. Então você acaba tendo pluralidade na entrada e pluralidade na saída. Você tem um misto de canais que conectando o seu cliente com o seu cliente, ou das formas de venda, da forma de conectar a sua demanda com as diferentes formas que você vai atender o seu cliente, que pode ser através de um locker, através de uma entrega, através de um retira, enfim, você tem uma série de formas de atender o seu cliente. Então, essa multicanalidade em rede, ela acaba se tornando muito complexa no dia a dia. Então, é um assunto que precisa se debater muito, porque às vezes você faz bem uma coisa, mas não faz bem a outra coisa. E como você consegue fazer as duas sendo mais eficiente possível, do lado financeiro e do lado ambiental. Porque às vezes uma coisa contradiz a outra, em termos de prazo, em termos de custo, em termos de atendimento. Então, essa que é a mágica do dia a dia, que é difícil de você resolver ela, você não resolve todo dia, mas é muito importante de você pensar sobre ela. Perfeito. Excelente aí esses pontos que você trouxe, o Cairo. A pergunta que eu tenho aqui é como que a logística sustentável ela contribui para reduzir o impacto ambiental das empresas? Como é que você enxerga isso? Vamos explorar essa pergunta? Claro, claro. O primeiro de tudo é assim, eu vou voltar um pouquinho, mas vamos pensar que a nossa logística ela está sendo modelada a cada 10, 15 anos. Então a gente está mudando os modelos de atendimento. E essa questão da sustentabilidade dentro da nossa operação, ela precisa ser pensada desde uma estratégia de malha e distribuição até mesmo de questões fiscais, como tem no nosso país. Então, hoje a principal prioridade é como você consegue conectar, por exemplo, você aumentar a sua capacidade de um CD seu dentro do mesmo metro quadrado, ser mais compacto, evitar o famoso transportar vento, né, dentro dos caminhões, porque isso também é uma questão de fator de emissões pesado. A questão de embalagens, como você deixa uma embalagem muito mais, a embalagem secundária muito mais conectada com a primária do produto, para você evitar exatamente o desperdício de esforço dentro da sua cadeia, né? Então, quando você fala de sustentabilidade, é algo que você já precisa começar a desenhar agora por conta exatamente, vou pegar um exemplo prático, a região de São Paulo nossa aqui. É uma região que ela já está, assim, São Paulo é uma região super saturada em termos de trânsito, em termos de localização de CDs, então cada vez mais o pessoal está saindo da capital e vindo mais para o interior montando seus CDs. Quer dizer, está aumentando a distância de atendimento para o principal polo do país. Então, para uma visão de curto, médio e longo prazo, a gente já tem que começar a pensar o seguinte: como eu vou fazer o meu metro quadrado do CD ser mais produtivo em termos de capacidade de Uhum. armazenagem? Então, a sustentabilidade, no efeito logístico, ela começa já desde a decisão do tamanho do seu CD. Então, às vezes, a gente se preocupa de pôr caminhão elétrico, né? Mas ela já começa na sua redução do metro quadrado, do seu footprint, quanto de área você está usando para sua operação logística. Então, ela começa um pouco antes. Eu falo desde a decisão de portfólio, quais os produtos você vai comprar, quais são os seus fabricantes, qual é a malha do seu fabricante para você,
o que você consegue otimizar da primeira milha para você, e assim você vai ganhando sinergia em cadeia. Maravilha, muito bom, realmente. Eu tenho uma pergunta aqui da Suelen Belinassi. A Suelen pergunta o seguinte: quais são os principais benefícios de combinar, olha que legal, multicanalidade com práticas sustentáveis? Um pouco você já mencionou aí, mas dá para explorar Uhum. um pouco mais. Com certeza. Primeiro que é o seguinte, na logística, para você ter, vamos falar assim, benefícios financeiros e de qualidade, você precisa de volume, né? Então, primeiro de tudo, a multicanalidade da entrada do pedido, ele te ajuda a você ter muito mais volume dentro da sua malha. A segunda etapa da pluralidade de entregas é que com esse volume você consegue tomar decisões de consolidação de materiais, revisão de frequências de entrega, como você vai atender melhor o seu cliente, que tipo de veículo você vai atender o seu cliente, de que forma você vai atender com mais previsibilidade. Porque tudo que você não tem um planejamento, não tem tanta previsibilidade, você tem desperdício. Então, o principal ponto de você conectar a multicanalidade, tanto de entrada de pedido quanto de saída, é você tentar deixar o nosso meio logístico mais previsível e mais cadenciado. E aí você consegue colocar algumas práticas de sustentabilidade, ou seja, de redução de viagens, de consolidação, de agendamento com o seu cliente, dependendo do tipo de cliente, que faz você evitar o desperdício do caminhão parado esperando, por exemplo, uma portaria. Porque o caminhão também em fila de espera também está emitindo. Ele também está sendo nocivo para o meio ambiente. Maravilha, muito bom. E tem um outro ponto aqui. Você falou aí sobre revisão de malhas, sobre rotas, ou seja, ser eficiente na cadeia. Você falou de centro de distribuição, ou seja, o footprint, o metro quadrado. Quer dizer, quando nós olhamos a perspectiva de supply chain, de toda a logística e onde, de certa forma, nós podemos realmente ser mais efetivos e eficazes em relação à sustentabilidade, me leva a uma pergunta que eu acho que é extremamente importante dentro do contexto de ESG, né? Dentro do contexto que a gente olha para o ecossistema da sustentabilidade. E a pergunta aqui do Giacom é de que maneira a logística sustentável pode otimizar rotas e reduzir emissões, na sua visão, o Cairo? Vamos começar então pegando a linha da sua malha de distribuição, né? Vou começar por aqui. Hoje, assim, o nosso país ele tem uma malha tributária também muito complexa, que faz a gente fazer logisticamente, às vezes, alguns absurdos que eu falo, logístico, ou sai de uma região muito longa, de uma distância muito longa, etc. e tal, para você exatamente ter competitividade de mercado. Então, isso é fato, acontece em todos os segmentos, cada segmento um pouco mais, um pouco menos. A minha principal avaliação é quando você começa a avaliar os seus números, aonde está o seu cliente, o modelo de atendimento do seu cliente, analisar com muito detalhe os seus dados, você consegue achar, às vezes, algumas sinergias em termos de malha que faz você ganhar eficiência. Eu vou dar um exemplo prático. Uma vez que você entende que você tem um principal cliente que ele está a 200, 300 quilômetros de você, ele acaba sendo o seu cliente âncora ali. Ele acaba sendo o seu cliente principal. E durante essa rota de entrega, você pode combinar com clientes intermediários. Então, na sua decisão de rota, uma vez que você consegue fazer um bom estudo, consegue determinar bem o raio de atendimento, até onde você vai para um determinado CD, que você vai atender ele, ou que tipo de transbordos você vai fazer durante esse trajeto, faz você conseguir fazer otimizações em termos de sustentabilidade. Por que eu estou falando isso? Que uma vez que você define essa rota e você define como você vai otimizar a sua malha de distribuição, você começa, por exemplo, a trocar o pallet PBR, por exemplo, por uma embalagem retornável. Bom, você já eliminou a madeira do circuito, porque você começa a ter uma governança de um equipamento que antes ele ficava muito disperso. Você perdia pallet, virava resíduo. Agora não, você já sabe, já está mais previsível. Então você já pode pôr uma embalagem retornável ali. A sequência é o seguinte, bom, dado que eu sei a distância, será que agora faz sentido, de repente, eu colocar um veículo elétrico, a autonomia suporta? Putz, a autonomia suporta. Então você consegue tirar, vamos falar assim, na questão de trânsito, você consegue começar a se tornar mais eficiente
por ter mais previsibilidade, sabendo da autonomia, sabendo da distância, do clima, entendendo onde está o seu produto, e aí você começa a voltar isso para dentro do CD, né? Bom, será que a minha embalagem está adequada? Bom, minha embalagem talvez eu preciso mudar a minha embalagem, eu posso deixar ela mais compacta. Pô, vou trocar um papelão cru por um reciclado. Não, vou começar a usar um flyer biodegradável, não vou usar o flyer convencional. E aí você começa a fazer uma combinação de ações, porque o SG e sustentabilidade não é uma só, são várias. E aí você começa a deixar sua cadeia mais limpa, vamos falar assim. Bacana, legal, muito, muito legal aí a contribuição que você está trazendo, o Cairo. Tem um outro ponto aqui, nós trazemos às vezes aqui na Prosa com Bertalha uma discussão bastante nobre relacionada à parte de sustentabilidade, e um dos pontos que aparece é como é que nós fazemos compras integradas, como é que nós fazemos consolidações, e aí eu tenho uma pergunta para você, porque você começou falando sobre a experiência do cliente, né? E Uhum. muitas vezes nós compramos por conveniência, às vezes queremos que seja entregue no mesmo dia, no dia seguinte, ou às vezes nós compramos e tudo bem. Mas as empresas fazem as promessas de que vão entregar no mesmo dia ou dia seguinte, talvez não seja necessário. Como é que você enxerga essa experiência de compra integrada e por que que ela é tão importante no mercado atual, o Cairo? Bom, eu vou fazer uma cronologia da minha carreira um pouco antes até onde eu estou, né? Um pouco antes daqui da empresa que eu atuo hoje, eu trabalhei no mundo do varejo, do e-commerce, dos grandes e-commerce. Então, eu vivi o boom e também aquela questão da gente melhorar a experiência do cliente com redução de prazo. Então, eu trabalhei em um dos principais projetos no Brasil de redução de prazo de entrega, de revisão de malha. E aí, exatamente naquele momento para o mercado, nós, como brasileiros, a gente não tinha essa experiência que às vezes acontecia lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, de compra hoje, recebe amanhã, existiam os primes da vida naquele momento, você pagava lá fora, etc., e era tudo super novo. Então, isso foi uma mudança de hábito nossa do consumidor. Né? Então, por que, que eu falo que são alguns ciclos? Essa daí foi um ciclo que a gente, como brasileiro, a gente não era tão habituado a receber rápido. Depois que a gente começou a ter acesso à comodidade, agora tem que receber mais rápido, tem que ser tudo para ontem, enfim. Então a gente teve uma mudança de hábito como consumo. O que eu falo é que agora vai existir uma revolução natural do nosso negócio, que é muito mais agora para um segundo hábito do consumidor, pensando também no impacto dele no ambiente que ele está vivendo. Então, eu falo que vai existir espaço para todos. Para o cliente que quer receber rápido, então talvez você vai ter, sim, talvez um custo maior de entrega rápido por conta do custo de servir, né? Da prioridade, da emergência. Mas vai ter aquele grupo de cliente que ele já está começando a analisar exatamente a eficiência das empresas em termos ambientais. Então, eu falo que agora a gente vai estar no meio de uma outra transição. Nos próximos anos, por conta de todo o aquecimento global, a gente cada vez está tendo mais catástrofes onde a gente não tinha, né? Então, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul, que é um fator climático, isso Uhum. já está começando a influenciar os nossos hábitos dia a dia. Então, é uma questão natural do hábito do nosso consumidor, ele vai mudando e vai ter que ter espaço para os dois. Uma hora você precisa de muita emergência, você precisa ter uma malha rápida, e numa outra o cliente vai aceitar e vai começar a entender um pouco mais o impacto da decisão dele de querer um produto para amanhã, se ele poderia esperar em 2, 3 dias, e talvez a emissão, talvez a logística seria mais eficiente nos termos ambientais do que a decisão que ele está tomando. Então é um fator que é uma transição do hábito de consumo. Fantástico, meu amigo. Cairo, passou voando aqui o nosso tempo. A Uhum. primeira parte da nossa prosa já está finalizando. Vamos fazer o seguinte, Cairo, vamos tomar uma água, um café, vamos chamar a Dona Corujinha, Uhum. vapt-vupt, e voltamos em seguida, pode ser? Combinado, até daqui a pouco. Olha só que prosa fantástica o cara está trazendo aqui para gente. Muito legal, realmente, explorando o lado
da omnicanalidade, da logística sustentável, muito bacana realmente. Lá no comecinho do primeiro tempo, o Cairo, você chegou a mencionar um pouco o aspecto de embalagens, né? E aqui nós temos uma pergunta da Marisa, e a Marisa diz o seguinte: Paulo, pergunta lá para o Cairo, né? Como que as embalagens ecológicas impactam a sustentabilidade na logística? É, acho que um grande avanço que a gente teve nos últimos anos é que o mercado de embalagens evoluiu também. Acho que é um ponto interessante de se colocar, porque antigamente você às vezes tinha caixas de papelão, vamos falar, começar primeiro pela caixa, depois a gente vai para os outros, mas você tinha às vezes algumas caixas que a qualidade do material não era tão boa, a procedência às vezes do próprio papelão, da gramatura não era tão boa, né, de uma origem vamos falar, tão sustentável, e as empresas evoluíram muito. Então, acho que o primeiro aspecto, quando você falou em embalagem mais ecológica, é que hoje praticamente os principais players de mercado que oferecem embalagens, eles conseguem te oferecer a embalagem convencional e uma embalagem com, vamos falar, uma pegada sustentável melhor. E aí, qual é o impacto? Acho que existe um efeito também de cadeia em termos do que o seu cliente está habituado a receber versus o que você está propondo. Porque em alguns segmentos como o que eu estou atuando hoje, às vezes o meu cliente espera receber muitos materiais numa caixa de papelão muito reforçada, porque às vezes ele coloca isso no estoque. E agora eu estou com ele assim, não, ó, essa caixa eu tenho uma embalagem, vamos falar assim, mais sustentável, um flyer biodegradável, e ele daqui a X tempo ele desaparece no ambiente, você não precisa se preocupar, só que você não vai ter mais a caixa. E ele, ponto, mas eu preciso da caixa. Então, existe uma transformação de cadeia que começa desde você preparar a sua linha de embalagem ou de produção dentro dos CDs, dentro das operações, para fazer também um pouco dessa transição, porque também tem uma mudança de mindset interno do time de facilities, do time de compras e também do nosso time de operações, que às vezes estava habituado de passar fita, de encher a caixa, de colocar aquele monte de coisa lá dentro para manter o produto intacto. Então, existe, acho que a transformação de sustentabilidade, ela está acontecendo em todas as cadeias. Existem várias empresas boas hoje no Brasil que já conseguem fornecer embalagens, por exemplo, esse caso de uma troca entre caixa para flyer, de uma forma bem mais sustentável. Como também existe de outros equipamentos que trocam, por exemplo, o pallet PBR por o manga pallet, por exemplo, ou pallets até de plásticos recicláveis, né? Então você consegue também ir trocando também o tipo de equipamento, porque existe mais diversidade hoje no mercado. E bacana, sensacional esse ponto que você trouxe aí, respondendo a pergunta da Marisa, foi muito bacana realmente. E aí, olhando um pouquinho, o Cairo, a perspectiva do cliente, eu queria trazer um ponto aqui para a gente conversar um pouco, já que nós Uhum. estamos trazendo como tema a multicanalidade, né? De que forma que a multicanalidade atende melhor às necessidades dos clientes? Eu sei que você já, de certa forma, abordou um pouco esse tema lá no comecinho, mas eu queria repisar esse tema aqui, o Cairo. Claro. Retomando, então a multicanalidade ela existe do jeito que você vende, por diversos canais e diversos canais de atendimento. Então, em resumo, a gente. O impacto no cliente é quando você consegue ofertar para o cliente o que ele precisa e da forma que ele precisa. Então, eu acho que eu gosto de resumir a multicanalidade nos segmentos, é assim, o que seu cliente precisa? Ele precisa comprar na internet e fazer um agendamento. Então, pô, já estou colocando um agendamento aqui. Ou ele precisa comprar no aplicativo e de repente receber na indústria ou na casa dele, ou ele precisa comprar numa loja física e que eu faça, por exemplo, a entrega em um operador logístico do meu cliente. Então, são diversos tipos de canais. Então, esse tipo de operação ele agrega um valor para o cliente enorme, porque ele consegue customizar, vamos falar assim, a melhor forma de atender ele nas suas próprias necessidades. Então, conforme você consegue transformar a sua logística para ela ser o output desse processo multicanal com uma diferenciação de serviços, você consegue customizar, às vezes, uma operação logística para o seu cliente sem muito esforço interno, porque a sua malha já está pronta para isso. Então, se o meu cliente precisar que eu entregue um operador logístico dele, ok. E meu fluxo já está desenhado. Então, você consegue consegue transformar a sua logística como um agente de serviço para o seu cliente. Então, aí você consegue agregar valor para ele, né, e agrega muito na tomada de decisão dele também.
Fantástico, fantástico, Cairo. O meu amigo Demétrio, ele disse que está fazendo um projeto, aliás, ele está dentro da empresa, ele foi colocado na estrutura, foi criada uma função para ele olhar todas as perspectivas da logística sustentável, ou seja, em toda a cadeia, o Demétrios precisa enxergar quais são os detalhes, ele prefere que eu não fale o sobrenome dele, né? Exatamente para não abrir a empresa. Mas ele pergunta o seguinte: na sua visão, o Cairo, quais são os desafios de implementar uma logística sustentável? Qual que é a sua visão? O primeiro de tudo é que o pessoal ainda, existe um mindset às vezes dentro das organizações que para ser sustentável é caro. O custo é muito caro. E na verdade, às vezes você só precisa fazer algumas adequações da sua dinâmica de funcionamento. Porque é uma questão eu falo assim, você às vezes está gastando R$ 10.000 para um esforço X e você vai continuar talvez gastando seus R$ 10.000 para esforço Y. Então a sustentabilidade é na mesma linha. Então acho que o primeiro ponto para ele aí como uma dica de trabalho é não olhar a sustentabilidade como um custo. Porque realmente, assim, o aculturamento das empresas fala, não, vou gastar em sustentabilidade. Não é tanto uma verdade. Você precisa trabalhar muito mais, talvez, o seu modelo organizacional, operacional, de como você está operando, para você conseguir colocar em prática algumas práticas de sustentabilidade. E sustentabilidade, ela pode ser feita por etapas. Então, você não precisa fazer, de repente, assim, amanhã eu sou 100%. Então, você pode ir fazendo, por exemplo, agora eu vou ter uma etiqueta ecologicamente melhor do que a que eu tinha antes. Ok, você já começou. Então, você já começa a fazer, desde as pequenas coisas, do dia a dia operacional, vamos chamar assim, até para as grandes coisas, grandes investimentos. Aí depois você muda, vou colocar placa fotovoltaica em cima do teto do CD, é um baita investimento, muito, mas não, tudo bem, eu não vou pôr a placa, mas eu posso comprar, por exemplo, uma energia verde no mercado, e aí sim eu vou fazer quase que uma compra de uma energia renovável melhor do que o que eu estou usando hoje. Então você consegue fazer pequenas ações dentro da sua operação e você já começa a ter algumas práticas. Vou fazer retrofit de lâmpada, troca as lâmpadas antigas por uma lâmpada que começa a ter uma eficiência energética melhor. Então você consegue ter uma série de ações que não necessariamente são ações de altíssimo investimento, mas que já começam a ter um impacto. Aliás, você trouxe um ponto extremamente importante e interessante aí, o Cairo, ou seja, a visão das empresas, logicamente não de todas, mas é que a sustentabilidade ela deveria ter um efeito muito mais de redução de custo no bottom line, e não é isso, né? Na realidade, a gente vai ter uma evolução nesse processo, um entendimento, nesse processo que é importante. E aí tem um aspecto cultural que é fundamental também, né, Cairo? Quer comentar um pouco sobre isso? Volta um pouco pelo nosso Brasil, né? Nós somos abençoados de toda forma para efeitos de sustentabilidade. Primeiro, vou falar de tudo. A gente tem o etanol, né? A gente produz etanol em abundância e ele já tem uma redução da pegada de carbono naturalmente. Culturalmente, o brasileiro a gente já tem, a gente já usa ele no dia a dia, que é ótimo. Outra coisa é a nossa matriz energética. A gente usa muito hidroelétrica, né? Então, automaticamente o Brasil já é um país verde, vamos chamar assim, né? A gente já por conta de toda a nossa cadeia. E realmente dentro das organizações ainda existe essa transição da questão da relação da sustentabilidade com o custo. Como eu falei, é um hábito que o cliente, o nosso consumidor, ele vai começar a impulsionar naturalmente, vai fazer as empresas também se mexerem, talvez de uma forma diferente para atender esse cliente. Vou dar um exemplo da nossa empresa aqui hoje. Nós podemos hoje, a gente já fornece para o nosso cliente um catálogo de produtos verde. Então, se o meu cliente, por exemplo, se ele quer comprar da gente um item de baixa emissão ou que teve algum item da sua cadeia que passou por processo de circularidade, o meu catálogo de produto, eu consigo ofertar isso para o meu cliente. Então, quer dizer, eu como um intermediário já consigo pegar o que o melhor que o meu fabricante está fazendo e repassar para o meu cliente. Então, automaticamente, eu já estou fazendo o fluxo da minha cadeia ser mais verde, vamos falar assim, ser mais sustentável, porque eu ofereço um item de baixa emissão ou ecologicamente correto,
eu começo dentro da minha cadeia também ter ações para reduzir ainda mais a pegada. Então, eu falo o seguinte: a cultura brasileira, por conta do nosso histórico de já ter o etanol aqui há décadas, né? A gente já tem uma matriz elétrica com hidrelétrica, já nos ajuda a ser um país super verde. Mas o hábito de consumo do cliente ele está mudando. E aí ele vai impulsionar as empresas para trás. E eu queria entrar nesse ponto que você está colocando aí. Eu acho que é um ponto Uhum. extremamente importante. Como que a responsabilidade socioambiental fortalece essa relação com os clientes e com os consumidores, o Cairo? Hoje assim, falo abertamente para você, hoje os nossos clientes, eles levam muito em consideração o nosso papel socioambiental na decisão deles. Então, é um fator de decisão de alta liderança dos nossos clientes. Então, hoje, para o nosso negócio, por exemplo, somos do segmento de distribuição de materiais elétricos, que tem tudo a ver, né, do que a gente está discutindo, mas a tomada de decisão para o meu cliente na ponta, ele já coloca na mesa, né? Então, quando você fala de um aspecto socioambiental como um todo, você começa a gerar, dentro da cadeia de decisão, uma pergunta a mais. Você começa, tem preço? Tem disponibilidade? Qual que é Uhum. o prazo? Tem ações de ESG? Ou é uma empresa sustentável? É uma empresa idônea? Cuida do meio ambiente? Porque as marcas, elas não querem tão diretamente se relacionar com uma empresa que ela não vai estar... vamos falar assim, você não vende o que você não compra, né? Então, a empresa ela não vai começar a vender algo que ela também não faz. E aí você começa a fazer a roda girar por esse caminho. E isso é importante, né? Até porque, dentro dessa perspectiva, eu sei que você já tocou nesse ponto em alguns momentos aqui da nossa prosa, mas tem o Elcio, inclusive, fez uma outra pergunta aqui que eu queria trazer para nossa conversa. Por que que a sustentabilidade é essencial quando nós pensamos em uma estratégia de atendimento multicanal? Fazendo aqui um wrap-up, um fechamento, que eu sei que Uhum. você já mencionou algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro que assim, aí eu volto numa das minhas primeiras frases, né? Eu falo que assim, o nosso mundo está mudando, né? Então, a sustentabilidade e dentro da nossa operação logística, como tudo de distribuição, o nosso negócio aqui que a gente respira no dia a dia, é um próximo ciclo, é um próximo ciclo eminente. Então, a sustentabilidade, além do fator nosso para o nosso negócio, ele é um fator que vai impactar na minha família, na minha filha, então tem um lado pessoal. Então, ele acaba sendo uma conexão entre o que é impacto na sociedade, o impacto no nosso planeta versus o nosso negócio. Então, isso é um efeito completo. Então, a sustentabilidade, o primeiro impacto dela no nosso ambiente logístico é para a gente repensar bastante coisa depois da Revolução Industrial. Porque, basicamente, a gente está, vamos falar assim, né, passou por algumas revoluções, mas a nossa base logística, vamos chamar assim, né, ainda está no caminhão, ainda está lá. Lógico, a gente evoluiu muito tecnologicamente, tem a revolução tecnológica também. Porém, a nossa base ainda é muito da revolução industrial. Então, a gente está mudando. Né? E aí, a sustentabilidade, eu falo que às vezes a sustentabilidade ela é um título, mas você tem inteligência artificial conectada, você tem inteligência de roteirização, você tem várias outras tecnologias que te ajudam a ser mais sustentável. Então, de novo, não é só pôr o caminhão elétrico na ponta. Né? Tem uma série de coisas para trás que a gente precisa ir mudando ao longo do tempo. Fantástico, Cairo. Cairo, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, realmente passou muito rápido. Qual foi sua experiência de prosear aqui, Cairo? Muito bom, é bom compartilhar um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui. Agradeço de novo o convite. Espero muito sucesso aí para os próximos também e agradeço mais uma vez. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Cairo. Foi muito legal, realmente. Contribuição fantástica. Obrigado. Valeu, Cairo. Nós vamos ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, meu caro, ecoa na eternidade. Tchau, Cairo. Tchau, tchau. Até mais.